A graça e a paz, meus irmãos. Bom estar mais uma vez aqui para juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Neste dia nós vamos estudar a palavra do Senhor e é um assunto que ele vai nos edificar. Estaremos falando sobre a volta do Senhor. E esta vinda do Senhor, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o próprio Senhor Jesus, no seu sermão, ele em Mateus 24, é a qual o texto que nós vamos basear para estudarmos um pouco daquilo que ele fala, mas Pedro nos dá uma indicação que muitas vezes a gente pensa que o tempo está passando, muito tempo, já não temos mais paciência para esperar, mas veja o que o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguém a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Nesta passagem, o apóstolo está falando diretamente para os que estavam na igreja e que já estavam cansados de tanto esperar. Mas esta é a palavra do Senhor, ele não tarda. O tempo do Senhor é o tempo kairos, e o tempo certo ele vai vir arrebatar a sua igreja, ele vai voltar e vai estabelecer o seu reino, ele voltará e vai trazer a justiça e o seu juízo sobre a terra. Neste momento gostaríamos de fazer uma oração, pedindo ao Senhor que nos ajude, neste momento de estudo da palavra, que o seu Espírito venha nos abençoar com o espírito de sabedoria e de conhecimento, e que este mesmo Espírito possa entrar aí na sua casa, aí na sua vida, possa lhe levar a compreender aquilo que a palavra de Deus quer nos falar. Senhor, pedimos-te, ó Pai, no nome de Jesus, que neste momento que estamos estudando a Tua palavra, Deus, possa fluir, falar, ó Deus, e nos conduzir à compreensão, ao conhecimento verdadeiro daquilo que o Senhor quer nos dizer. Ajuda-nos, ó Deus, que os nossos corações, Senhor, que as nossas vidas estejam, ó Deus, conscientes e verdadeiramente disponíveis a ouvir a Tua voz. Venha quebrantar, Senhor, venha, Deus, em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, nos convencer, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo, e que este Teu Espírito nos ensine as verdades que nós precisamos, ó Deus, a ouvi-la, e as verdades que precisamos praticá-la. Fica conosco, em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Nós iremos, irmãos, caminhar num tema de acordo com a palavra do Senhor nos informa em Mateus capítulo 24. Gostaria que os irmãos abrissem aí a sua Bíblia. O Senhor Jesus, ele, no sermão da grande tribulação, todo o capítulo 24, ele começa a falar sobre o princípio das dores, mas eu queria basear aqui essa palavra, irmãos, em alguns textos desse capítulo 24. A partir do versículo 27, o Senhor nos leva a entender de uma forma bem prática como ele voltará. É verdade que não sabemos como, não sabemos quando o Senhor voltará, mas a gente pode conhecer como se dará a sua volta. E a primeira verdade que eu queria compartilhar com os irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos, é que a volta do Senhor, ela será de forma repentina. Olha o que o versículo de número 27 nos afirma. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será
a vinda do Filho do Homem. Quando menos nós esperarmos, o Senhor regressará. E o estudo de alguns textos, na palavra de Deus expressa biblicamente e nos ensina que é de uma forma inesperada, repentina, que o Senhor voltará. E nesse texto ele diz: como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O relâmpago é uma ação da natureza que ele, quando vem, você não consegue entender e nem perceber de onde ele vem, mas ele aparece no céu, de maneira que o relâmpago surge repentinamente no céu. O Senhor, ele, sem ninguém esperar, sem que ninguém possa prever, ele vai aparecer. E é importante que nós, irmãos, estamos vivendo nestes dias, nestes momentos de terror, nestes momentos de apreensão. É preciso que nós fiquemos com os olhos bem abertos, atentos ao que o Senhor nos diz na sua palavra. Nesse mesmo capítulo 24, a partir do versículo 37, o Senhor nos informa, ele dá dicas, irmãos, preciosas. Veja o que ele diz, versículo 37. O Senhor Jesus, ele vai dizer assim: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 40 diz: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois no moinho, um será levado e a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis o que há de vir. Não sabeis o que há de vir o vosso Senhor. Mas, versículo 43, considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então, nesse texto, irmãos, como é de repente, o Senhor nos diz que comparado está como os dias de Noé. Todos estavam envolvidos, todos estavam trabalhando, todos estavam bem despreocupados. A preocupação era só o trabalho, só as coisas da vida. E de repente, Noé entrou na arca e o dilúvio pegou de surpresa os contemporâneos de Noé. Para quem não aguarda o regresso do Senhor, o fato será de surpresa. É importante nós, irmãos, termos na mente. Escute, será repentino, será de surpresa. E o dia do Senhor virá como um ladrão. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, diz dessa forma. E Mateus 24, versículo 44, pois assim estáis, pois, apercebidos, pois ainda estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir como um dia em que não penseis. Por isso estáis, pois, apercebidos. Ou seja, esteja disposto, irmãos, a ficar apercebidos. Não se desligue, esteja atento. O ladrão não manda recado quando vai roubar, quando vai entrar numa casa. Quando ele chega para fazer o furto, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E a ênfase desta expressão, desse texto, é a gente ficar atento para que não sejamos pegos de surpresa, porque Jesus virá de repente, será repentina a sua volta, e nós precisamos estar atento a estas verdades, irmãos, a este ensino preciso. Ele diz
Jesus é comparado à sua volta como relâmpago. A sua volta está sendo comparada como nos dias de Noé, o dilúvio. Estavam todos desapercebidos. E o ladrão, quando ele vem roubar, não manda dizer a ninguém. Mas também tem outro segundo aspecto da volta do Senhor. Como ele voltará? A Bíblia vai nos afirmar, irmãos, que não será apenas sensível ao espírito, mas também perceptível aos sentidos humanos. Não só iremos sentir, mas também iremos ver. Não será uma visão espiritual, mas também é uma visão verdadeira, real. E o que diz Mateus 24, versículo 30? Olha, a Bíblia, irmãos, ela é a nossa bússola. Ela é aquela que vai nos indicar e nos diz com todas as letras como o Senhor voltará. Versículo 30 de Mateus 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. A declaração do Senhor é o verão, e verão o Filho do Homem. É uma declaração de que Jesus mesmo fez a respeito da sua volta. Quem está dizendo isso aqui, irmãos, é o próprio Jesus. Ele está pronunciando a declaração de que todo olho o verá, será visível. A proclamação dos anjos, quando foi assunto aos céus, lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 11, veja o que os anjos declaram. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus, ou para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir como para o céu viste-se. Estão vendo, irmãos? Jesus, ele virá e todos os verão. E este assunto, irmãos, é de grande importância para nós hoje. Como foi lido logo no início, né? O apóstolo Pedro, ele estava declarando para os seus ouvintes que precisassem ficar atento, porque o dia do Senhor não estava atrasado. Era preciso que eles ficassem atentos, porque o Senhor é longânimo para convosco. E é preciso que a gente entenda, irmãos, que o Senhor é um Deus que cumpre a sua palavra. Em 2 Pedro 3,12 diz: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do Senhor, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. 2 Pedro capítulo 3, versículo 12. É importante que nós estejamos aguardando, irmãos, para que não sejamos pegos de surpresa. Mas os olhos também verão em Atos dos Apóstolos, Apocalipse, capítulo 1, no versículo 7, veja que o apóstolo João, ele nos diz, 1, versículo 7 de Apocalipse: o Senhor, ele virá de forma que todo olho verá. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem as nuvens do céu, como as nuvens de todo o céu, o verá, até os mesmos que transpassarão, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. O Senhor virá, todo olho o verá, assim que João se refere à aparição do Senhor nos céus com a sua volta. Mas nós também, irmãos, devemos entender que a sua volta será repentina, será visível e também será física. Jesus não voltará apenas espiritualmente para aqueles que o esperam e perceberão. Quando voltar, será visto em forma corpórea. Jesus, ele diz em Atos, o texto que nós acabamos de ler, né? Atos capítulo 1, no versículo 11, diz que assim como os varões estavam vendo ele subir, assim há de vir
como vistes descer, como os vistes ir. Nós precisamos entender que os olhos vão ver aquele que voltará. Quando ele voltar, a sua forma corpórea, em verdade, será vista pela humanidade. Ele subiu com o corpo, quando depois da sua ressurreição, e o Senhor foi levado às alturas, e os discípulos, eles viram subindo com o mesmo corpo glorificado, com o qual durante o período da sua ressurreição, que Jesus permaneceu aqui na terra durante 40 dias aproximadamente, assim todos que ali estiveram viram ele caminhar, passear, fazer algumas aparições aos discípulos. Assim o Senhor também descerá do mesmo modo como os discípulos o viram subir. Ele voltará com o seu corpo. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, também, como nós lemos, um espírito não pode ser visto se a Bíblia afirma que o Senhor Jesus será visto. Então possuirá forma física, porque os espíritos são invisíveis. O Senhor voltará de forma corpórea e todo olho o verá. E isto será, irmãos, para que a terra esteja disposta a presenciar a sua glória. Também o Senhor voltará de forma pessoal. A sua volta será de forma pessoal. Ele mesmo descerá em pessoa. Ele não vai enviar em seu lugar um anjo. Pode ter certeza, Jesus voltará na mesma forma como ele subiu. O anúncio do Senhor, quando Jesus fez aos seus discípulos a promessa, em João 14, versículo 6, João 14, 16. O que Jesus disse para os seus discípulos? Vamos ler aqui, irmãos. João 14, 16. E orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Entretanto, quando ele ensina a respeito da sua volta, ele diz em Mateus 24, 44. O que ele diz? Quando ele diz que voltará de forma... Por isto estáis vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Estão vendo a advertência? Ele voltará de uma forma, irmãos, pessoal, e que muitos, eu creio que nós precisamos estar bem atentos, irmãos. É o próprio Jesus que diz: muitos não vão estar nem pensando que Jesus está voltando. Mas a palavra de Deus diz que ele voltará. E se ele voltar, e se ele vai voltar, irmãos, eu e você devemos estar atentos. A sua volta pessoal foi anunciada também pelos anjos. Em Atos 1:11, como já lemos, assim como os homens, os discípulos viram ele subir, assim ele descerá. O testemunho dos anjos, as palavras dos anjos são também indicativas desta verdade. Não seria um outro que haveria de voltar, mas Jesus, em seu próprio corpo, voltará para estabelecer aqui o seu reino e estabelecer aqui com a sua igreja, o milênio. O ensino dos apóstolos foram unânimes em afirmar que Jesus voltará pessoalmente. Tem alguns textos aqui, irmãos, mas vou só ler um texto que está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 20. O apóstolo Paulo, ele vai nos indicar que Jesus voltará de forma corpórea. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 20. Jesus diz, através do apóstolo Paulo: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jesus voltará para nos levar para a cidade celestial. Jesus também, ele será glorificado. A sua volta, ela será não só física, repentina, visível, pessoal, mas também será uma volta gloriosa e triunfante. Jesus nasceu entre os homens
numa condição humilde. Eu sempre, quando falo do nascimento de Jesus, eu digo que quando Jesus entrou na terra, ninguém praticamente, quase que ninguém percebeu a sua entrada na terra. De uma forma humilde, naquela manjedoura, singela, rude, porém, quando ele voltar, será de uma forma, irmãos, completamente diferente. Acompanhado de glória, a volta do Senhor será revestido de glória sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. No capítulo 24, ao qual nós estamos estudando, no versículo 30, vai dizer de forma assim, contundente: então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Todas as tribos, terra se lamentará e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. É uma descrição da condição gloriosa e triunfante de Jesus. Quando dos céus voltará, está descrito lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, o versículo 16. Jesus diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, a partir do versículo 11, que estava sentado sobre ele, chama-se fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama a palavra de Deus. Versículo 14: seguia os exércitos que há nos céus, os cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, e à sua boca saiu uma espada para ferir com ele as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E o versículo 16, o Senhor vai dizer assim, irmãos: e na veste a sua coxa tem escrito o seu nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus virá de forma gloriosa, triunfante, e solene e majestosamente a terra, né? Os homens, nós, todos os seres humanos, irmãos, vão ouvir a voz do arcanjo e ressoado a trombeta, com o fato ele vir acompanhado de anjos dos santos. Esta é a triunfante e gloriosa volta do Senhor. Que nós que estamos em casa, né? Estamos aí já praticamente quase um mês. Pensemos na volta do Senhor. Alimentemos os nossos corações com esta volta do Senhor. Quero concluir essa pequena parte, irmãos, desse estudo da palavra de Deus, concluindo dizendo: tendo em vista todos os acontecimentos dos nossos dias, que já são um prenúncio da volta de Cristo, você e eu, nós devemos estar com a expectativa e a esperança de que é certo que ele vai voltar. E o que fazer? Que eu e você devemos estar realmente fazendo. Jesus mesmo deixou uma advertência. Em Marcos, capítulo 13, abra aí a sua Bíblia na sua casa, irmãos, e verifique o que o Senhor Jesus nos diz em Marcos, capítulo de número 13. Toda a escritura, ela é verdadeira, fiel e justa e digna de toda aceitação. No versículo de número 37, e as coisas que eu vos digo-as a todos, vigiai. Esta é a palavra que o Senhor nos diz neste dia. Nós devemos vigiar. Jesus mesmo deixou esta advertência: vigiai. Solenemente Jesus recomenda aos seus seguidores: nós devemos vigiar. Vigiai, pois enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode
trabalhar. Então, Jesus virá e a sua volta será repentinamente, a sua volta será visível, a sua volta será física, a sua volta será pessoal. Ele vai nos encontrar, nós vamos o encontrar. Será gloriosa e triunfante. Portanto, se prepare, esteja vigilante, porque o Senhor voltará e não tardará. Deus, nós te louvamos, ó Pai. Agradecemos a Ti por estarmos diante da Tua palavra, Senhor. Tua palavra nos diz: vigiai, vigiai. Deus, o Senhor nos diz que nós devemos estar atentos. Pai querido, orando e vigiando. Pai, orando sem cessar. Jesus, tenhas misericórdia de nós. Ah, Senhor, nós te pedimos neste momento que o Senhor venha atender as orações, Senhor, do teu povo espalhado em toda a face da terra, especificamente, ó Deus, do nosso país. Nós, ó Deus, somos uma nação que muitos têm desprezado, Pai, não têm dado ouvido. Muitos têm zombado, Senhor, do teu nome, da tua palavra, do poder que há em ti. Senhor, como igreja, nós nos colocamos diante da tua presença. Pedimos que o Senhor, ó Pai, nos ajude a permanecer firmes, inabaláveis, constantes, ouvindo a tua voz. Esteja conosco, ó Deus, durante todo este dia. Prepara-nos, ó Deus, para a ceia, Deus amado, nesta noite. E esteja conosco, até que o Senhor, ó Deus, volte. A paz esteja sobre nós. As tuas mãos estejam guiando-nos. Senhor, tua palavra, Senhor, possa estar sendo, Senhor, a bússola para a vida de cada um de nós, da igreja. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe aos irmãos.